Olá, pessoal. Acho que já entrou aqui ao vivo. Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live de hoje. Hoje é uma live da série Terapeuta em Ação. O que é a série Terapeuta em Ação? Nessa série Terapeuta em Ação, eu chamo alunos do FT Pro que se formaram comigo para contar experiências de atendimento. Casos que esses alunos atenderam que tiveram um resultado favorável, né? Que tiveram um resultado que a gente pode dizer assim, satisfatório, bem sucedido. Né? E por que eu trago essas pessoas aqui? Né? Para mostrar que são pessoas comuns que vieram muitas vezes de outras profissões e que de repente sentiram esse chamado, essa vocação para atuar como terapeuta, fizeram o que era preciso fazer para conseguir trabalhar com essa profissão e viver disso, e hoje estão atendendo pessoas e tendo resultados maravilhosos. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo um cliente meu tendo resultado, e também fico muito satisfeito, muito realizado quando eu vejo os meus alunos entregando o resultado para os seus clientes, porque é como se eu estivesse multiplicando a minha missão. Então, vou chamar aqui agora a terapeuta Neila, para ela contar aqui um pouco do caso que ela atendeu. Neila, boa noite, seja bem-vinda. Oi, André, obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo obrigado bem por ter aceito o convite. Bom, antes de contar o caso, eu queria só, para o pessoal saber um pouquinho da sua trajetória aí como terapeuta, quando foi que você fez o EFT Pro? Eu iniciei o EFT Pro em novembro de 2017. Uhum. Mas lembro que na época eu demorei um pouco, porque eu estava passando por um tratamento de saúde, né? Na época eu descobri a terapia, porque eu estava passando por um tratamento de câncer de tireoide, então isso eu posterguei um pouco, porque isso mexeu muito com as minhas emoções. Mas iniciei mesmo em novembro de 2017, isso mesmo. E aí, quando foi que você começou a atuar efetivamente como terapeuta? Eu lembro que eu tive assim, alguns né? casos em 2018, eu tive alguns atendimentos, mas aí eu ainda não me sentia curada, né? Eu tive um processo, vamos dizer assim, que longo, para até que eu me sentisse bem emocionalmente, porque quando eu passei por essa questão de saúde, eu dei ansiedade, dei pânico, né? Isso mexeu muito comigo. Então, eu considero que eu comecei a atender mesmo, assim, profissionalmente, 2020, por aí. Mais assiduamente desde 2021. Uhum. Exclusivamente com a terapia, eu estou desde novembro de 2022, porque até então eu tinha 2 trabalhos, né? Eu trabalhava como contadora durante o dia e à noite eu atendia uma pessoa. E aí, então, a partir de então, eu estou exclusiva. Agora está exclusiva como terapeuta, né? Então, você trabalhava com contabilidade na sua profissão original. E agora... Sim, 20 anos. 20 anos como contadora. Isso. E agora migrou, né, fez uma transição aos poucos e depois agora está 100% integral na terapia. Isso, desde que eu conheci a FT, para mim fez muito mais sentido, sabe? Porque o fato de ter um impacto positivo, como eu senti, desde que eu conheci, eu me senti assim, como se fosse realmente a minha missão, sabe? Nesse propósito. Mas você largar a CLT, você romper, né, um emprego, né? Na época eu tinha 17 anos de trabalho. Então, a gente tem crenças limitantes, né, André? Vamos falar claramente, né? Você busca uma certa segurança. Então, isso demorou um pouco, até que chegou o um momento que eu realmente fui desligada da empresa, e aí eu falei, é a minha hora mesmo de atuar com aquilo que eu realmente já desejava. Né? Aí aconteceu como acredito que sejam os planos, né? Que bom, né? Então, a maioria das pessoas que entram para a formação, né, para o FT Pro e para se tornar um terapeuta, geralmente elas vêm de outras áreas. Alguns já são terapeutas, né, mas muitos fazem esse caminho que você fez, né? Vêm em busca de se curar de algum sofrimento, vem em busca da cura emocional, talvez venha por conta de um sofrimento físico também, e aí acabam se encantando com a ferramenta e sentindo esse chamado, essa vocação, né? Então, foi o que aconteceu comigo, né? Porque eu senti os benefícios na minha vida,
porque eu acredito que se eu não tivesse conhecido a EFT, eu seria hoje uma pessoa totalmente dependente de medicamentos e não estaria bem, né? Porque eu realmente fiquei muito mal, a ponto de parar no pronto-socorro algumas vezes. E então, assim, eu não queria continuar aquilo. E eu lembro, assim, no meu início, no meu processo, que foi quando explodiu a ansiedade, foi em 2018, eu chegava. Eu fui parar no pronto-socorro. Teve semanas que eu fazia sessões 5 vezes na semana, de tão forte que estava a questão, sabe? Até que eu fui conseguindo liberar as questões profundas, os medos, e aí consegui realmente ter esse grande benefício na minha vida. Então, o meu primeiro caso de sucesso é meu. Foi com você, né? Realmente tive curas muito profundas. Muito bom. Então vamos lá. Então vamos explorar agora esse caso que você atendeu, né? Essa pessoa que você ajudou. Então me Sim. conta, qual foi a razão que a pessoa te procurou em primeiro lugar? Quando a pessoa me procurou, ela tinha, me parece que tinha uma semana que ela tinha sofrido um acidente de carro, onde ela estava dirigindo e, né, teve uma batida frontal e a outra pessoa que estava no outro carro veio a falecer. Então, quando ela me procurou, ela estava literalmente vivendo o trauma, né? Aquele pânico ali do choque, do acidente. Juntou a culpa de ter, né, a pessoa ter falecido, com o próprio medo dela de ter morrido também, né? Então, assim, ela estava muito abatida quando ela chegou aqui, sabe? Ainda tinha hematomas do Uhum. acidente. E aí, quando nós fomos adentrando a história, ela estava vindo, né, da casa do pai, e a mãe tinha falecido, tinha 15 dias, me parece, 20 dias do intervalo do acidente. Então, assim, estava uma carga emocional muito forte, porque ela havia perdido a mãe, que ela era extremamente ligada, e com 15 dias vindo da casa, né, do pai, né, que ela havia ido visitar, ela tem esse acidente que literalmente deixou ela muito assustada, abatida, com medo. Foram vários sentimentos que nós olhamos, sabe? Ficou Muita coisa que veio. o trauma do próprio acidente, né? Daquela experiência, né? De ficar aquele Isso. choque emocional e ainda mais a outra pessoa morreu, então um sentimento de culpa. Então, um É o trauma sentimento. ligado ao acidente. A culpa era muito forte. O que ela carregava era tipo assim: eu matei a outra pessoa, eu matei outra pessoa, né? Era aquilo que ficava martelando na cabeça dela, tipo 24 horas, né? E embora, né, nós destrinchamos isso nas sessões, aí eu, né, para trazer uma consciência, você estava dirigindo acima da média, você tinha bebido, para trazer essa consciência, se ela, tipo assim, se tinha assumido o risco de, né, de tirar a vida da pessoa. Então, nós fomos olhando para cada uma dessas questões, limpando cada sentimento mesmo, cada emoção, e era muito forte. Eu fiquei na dúvida, mas eu acho que foi um atendimento presencial. Se eu não me engano, em algumas sessões ela não conseguia se tocar, porque era muito forte a carga emocional, e aí, como estava presencial, eu pude ajudá-la nesse sentido. Uhum. Não estou convicta disso, mas eu acho Ela que não foi isso, conseguia, sim. ela não conseguia fazer os toques da Não EFT. conseguia fazer os toques, porque assim, ela estava realmente muito, muito fragilizada, sabe? Uhum. Foi um caso assim, muito profundo. Certo. E aí, ela chegou inicialmente querendo trabalhar essa questão do acidente, ou foi... Sim, sim, ela chegou para trabalhar essa questão porque depois do acidente ela não conseguia sair de casa, ela não conseguia abrir o celular porque ela tinha medo de abrir e ter pessoas perguntando sobre isso e questionando como que foi, se, né, você errou, você foi culpada mesmo. Então ela chegou, não saía do quarto nos primeiros dias, né, não conseguia abrir o telefone, não conseguia atender uma ligação no telefone fixo, não saía de casa. Então essas foram e somente na cama, né, somente ali deitada, ela não conseguia. Ele estava em choque, estado de choque, literalmente. Uhum. Então, me conta como é que foi essa evolução desse caso, né? Então, você fez quantas sessões no total? Como é que foi no começo? Ela já respondeu bem no começo. Como é que foi a experiência de atender esse caso? Sim, desde a primeira sessão ela já conseguiu sentir um alívio. Ela foi uma pessoa que fez mais ou menos umas 30 sessões, mas dentro dessas sessões ela tratou
essa questão do acidente, tratou a perda da mãe, que foram os dois mais intensos, né? Mas posteriormente veio conflitos de inventário, que havia uma divisão que não estava sendo justa e ela estava com dificuldade de se posicionar. Teve também um conflito de o pai já estar em um novo relacionamento. Então, dentro de aproximadamente 30 sessões, ela tratou todos esses temas. Ainda hoje eu falei com ela e ela me disse: conheci a minha madrasta e foi tudo bem. Então, E assim, antes não era tudo bem. Não era tudo bem, era algo que ela temia muito, né? Tipo, como vai ser esse encontro? Então, assim, o mais forte, o primeiro item foi o do acidente, porque era o que estava mais visível, né? Era o mais emergencial, né? Era o mais emergencial. Após limparmos essa carga mais pesada, olhamos para a mãe, né? Porque elas eram muito próximas, tinha aquela Vamos lá, conexão. deixa eu te interromper um pouquinho aí nessa questão da limpeza do acidente, né? Então, Sim. para as pessoas que não conhecem ainda a técnica da EFT, ela é extremamente eficaz em situações traumáticas. Por quê? Porque uma situação traumática, quando a gente vai trabalhar com a técnica, ela por si só, ela já é uma situação pontual. Então, aconteceu ali uma situação pontual, um acidente de carro, e esse acidente ele traz flashes, memórias, pensamentos. Sim, inclusive olhamos para as cenas exatas. Como ela estava vindo, como ela estava se posicionando, como foi. Aí olhamos, tipo assim, pelas vozes, pelo barulho. Teve sessões que a gente falou muito do barulho, né, da pancada, para até isso ir perdendo força, da imagem no carro, né, como ele ficou, como ela saiu do carro, a hora que a polícia chegou, a hora que as pessoas foram chegando. Então, ela tinha dificuldade de passar na rodovia, né? Então, nós fomos colocando cada detalhe para ela dissolver nesses medos. E hoje ela voltou a dirigir, hoje ela dirige, passa, Muito né? bom. Só Como diz ela para no terminar, início. só para terminar a explicação que eu estava dando aqui, tá? Só para o pessoal entender, porque a gente já conhece a técnica, mas Sim. tem muita gente que não conhece ainda. Né? Então, trabalhar com traumas pontuais com EFT é muito gratificante, porque embora os traumas tenham sentimentos intensos, geralmente eles se resolvem muito rapidamente com a aplicação da técnica. Sim. Então, quando a pessoa tem uma memória traumática de um acidente, uma memória traumática de uma violência que ela sofreu, a gente consegue ali, às vezes em alguns minutos ou em poucas sessões, aliviar completamente a carga emocional associada a essas lembranças. Até que aquele trauma fica 100% limpo de qualquer tipo de negatividade. O que significa isso? Eu estou explicando isso porque quem não teve a experiência ainda com a técnica, às vezes não tem a dimensão de como é que funciona. É você conseguir lembrar do que aconteceu sem nenhuma reação emocional. Zero. Só sentindo paz, uma sensação de que está longe, que está distante, que parece que já foi faz muito tempo. É aquela sensação de distanciamento, leveza e tranquilidade, mesmo tendo sido um trauma intenso. Então a gente pega, né, seja qual for o trauma, aplica ali algumas sessões, talvez algumas horas, alguns minutos, e a gente já vê uma evolução muito rápida no alívio do trauma. Quando a gente vai trabalhar questões mais que tem uma complexidade maior, por exemplo, uma depressão, que envolve mais situações do passado que a pessoa vivenciou, então o trabalho vai demandar um pouco mais de investigação. Né? Então, por isso que essa cliente da Neila, ela chegou para trabalhar uma questão pontual do trauma do acidente, depois o caminho foi enveredando para outras situações, e aí o processo se prolongou por 30 sessões, mais ou menos. É isso? 30 sessões que você falou, né? Isso. Foi aproximadamente umas 30, isso mesmo. Tá, mas para ela superar essa dor desse trauma inicial, você acha que foi quanto tempo, assim? Quantas sessões vocês fizeram, mais ou menos? Eu acredito que a gente deve ter trabalhado umas 10 sessões dentro desse assunto, porque as primeiras foi basicamente isso. Era uma vez por semana, né? E aí depois, às vezes, intercalava a situação com a mãe, a questão do acidente, né? Por Às ter vezes não sido. dava para ficar exclusivamente no trauma, no acidente, Não. porque tinha essa outra questão da mãe também que As dores vinha à estavam tona. muito próximas, sabe? Uhum. As dores estavam muito fundidas. Sim, Então, assim, interessante. não ficamos assim, a 10 sessões no trauma do acidente, depois 10 sessões na mãe, não.
mesclou, sabe? Então, Entendi. foi um processo, ocorreu desse jeito. Legal. E aí você trabalhou cena por cena, detalhe por detalhe, memória por memória do trauma, não é isso? Pegando. Sim, sim. Desde o momento, né, que ela saiu da casa do pai e que ela tem as primeiras. Ela não conseguiu lembrar se ela teve um apagão, alguma coisa assim. Ela acredita que tenha sido por estar muito emocionalmente tocada, né, pela perda da mãe, porque ela não consegue lembrar o que de fato aconteceu. Quando ela consegue ver, tipo assim, poucos minutos antes ela sabe o que estava acontecendo. De repente, ela já não sabe mais o que aconteceu e teve esse choque, né? Então, eu lembro de um detalhe que o grito das pessoas no outro carro, sabe, ficou muito marcado. Então, nós trabalhamos bastante isso, o próprio barulho da batida, que era coisas que ficava assim muito latente, né, na cabeça dela, sempre como lembrança. Então, nós fomos detalhando cada questão dessa e limpando cada sentimento, né, o desconforto que vinha ao lembrar das vozes, né, ao lembrar. Um outro detalhe também que eu lembro que chamou muita atenção, tinha uma festa que ela iria, tipo, alguns meses, depois foi mais no final, mas que ela ainda sentia aquele medo, assim, das pessoas olharem para ela e falar, você fez isso, você fez isso. Então, nós fomos limpando. Teve uma parte também que foi muito profunda, porque ela se sentia... Eu lembro que a sensação física é que ela sentia um peso nas costas, como se ela fosse a responsável pela vida daquela pessoa, sabe? Uhum. Então, essa foi uma sessão muito bonita também, dela compreender que nós não somos donos do destino dos outros, né? Que aconteceu isso, mas né, nós estamos num universo que às vezes pode ter alguma razão que desconhecemos. Então, né, eu não sei qual a sua crença, mas ela devolveu para Deus a responsabilidade, a vida dessa pessoa. Foi uma sessão muito bonita também, né? Ela para liberar essa culpa. Então, foi algo assim muito profundo também. Foi uma sessão das mais transformadoras que teve dentro do processo. E é Eu muito sempre pergunto importante, né? isso, né? Que a pessoa talvez ela tenha uma fé e a fé ajuda ela a ficar em harmonia com. Porque é uma questão muito pesada, né? O que envolve a morte, né? É muito Sim, profundo, né? sim. É importante trabalhar com a crença que a pessoa tem para ajudar Exatamente. ela a Respeito superar, isso, né? né? A crença que ela tem. Dentro da crença dela, né, sugerir que ela pedisse, né, uma missa, né, para ela harmonizar com essa situação. Então foi assim, foi em homenagem, né, em memória, acho que seria o certo, para que ela pudesse ir entrando em paz com esse acontecimento, né? E claro, trabalhando a liberação da culpa, que foi um dos sentimentos mais intensos, né? A responsabilidade de ter tirado a vida da pessoa. E, e é importante, né? Muito importante se libertar do sentimento de culpa, Sim, porque quando a pessoa não se liberta, ela vai gerar processo de autopunição para ela. isso é Ela vai, nítido, né? Culpa está sempre associada à autopunição. de algum jeito, ela vai fazer algo para se prejudicar em várias áreas ou em algumas áreas, enfim. Então é muito importante limpar a sensação da culpa para a pessoa poder se perdoar e seguir em frente com a Uhum. vida dela. Bom, e aí depois, né, teve a questão com a mãe, então vai detalhando como é que foi depois. Então, primeiro foi essa parte do acidente, misturado um pouco com a questão da mãe. É, Como é que era essa questão do a luto, né, para questão ela? da mãe, trabalhamos, ela ficou hospitalizada, trabalhamos desde o momento que ela recebeu a notícia, né, do falecimento da mãe, aquela angústia, né, estava internada em outra cidade, aquele acompanhamento que ela fez ali os dias que a pessoa estava internada, então começamos a trabalhar isso. Algumas responsabilidades que chegou até a pensar em transferi-la de hospital, que ela acompanhou. Então, fomos trabalhando isso. Aí, os próprios sentimentos de vazio da mãe, né? O vazio deixado, de tristeza profunda. As sessões com a mãe também eram muito intensas, havia choro muito profundo. As primeiras sessões, o choro era 1 hora, assim, muito profundo, muito intenso, sabe? Uhum. Aí, no decorrer do processo, foi aliviando, porque eu não sei se a interpretação está correta, mas quanto mais choro, mais emoção a pessoa está carregando, né?
Então, Tem gente que descarrega muito através do choro, mas tem gente que descarrega de outras formas também, né? Que não chora, né? Mas sim, o no choro é uma caso coisa dela, comum. no caso dela foi bem visível, o choro muito intenso, e depois foi diminuindo com o passar das sessões, até que praticamente nas últimas já não tinha choro mais. Então, como ela era uma pessoa que conversava com a mãe diariamente, tinha uma relação muito próxima, as datas, né, estava sempre juntas, visitava todo fim de semana. Então, nós fomos trabalhando até, às vezes, ela teve uma sessão também que ela disse assim, ó, que em determinadas horas do dia ela sentia mais falta. Me parece que não era na hora de, não sei se fazer almoço ou fazer biscoito, alguma coisa assim, que estava muito ligada a, tipo, elas trocavam receita, essas As coisas, sabe? memórias Como essa emocionais, falta. né? As Memórias memórias, emocionais. as memórias afetivas com os momentos bons, não é isso? Sim, Então, só para explicar para a pessoa que está assistindo. Então, quando a gente tem esses momentos afetivos com a pessoa e ela vem a falecer, o que acontece é que essas lembranças desses momentos que são bons, elas passam a trazer tristeza. Então, veja, falta, né? uma coisa que você gostava, que era uma sensação boa, que trazia um sentimento bom quando você estava ali com a sua mãe, ou com o seu marido, ou com o seu pai, ou com o seu amigo, enfim, seja quem for a pessoa que você perdeu. E aí depois que a pessoa morre, essas lembranças, ao invés de trazer um sentimento bom, elas começam a trazer um sentimento de tristeza, que é a falta daquilo, é Sim. o vazio de não ter mais aquilo. Só que aí a gente faz o processo de cura emocional, vai limpando essa dor, dessa tristeza, né, que as pessoas chamam de saudade. Saudade geralmente é quando tem lembrança com tristeza. Sim. Se a lembrança não tiver tristeza, ela é uma recordação boa, né? Então, e aí Saudade esse normalmente dói, né? é porque quando a pessoa fala saudade é lembrança associada a uma tristeza. A tradução é essa, no final das contas, sabe? Tem um vazio ali, tem um buraco. Aí quando a gente faz o processo de limpeza emocional, aquelas mesmas lembranças agora que traziam essa sensação de tristeza, agora elas começam a trazer um sentimento bom. Então a pessoa lembra e não sente mais aquele peso, aquela dor. É uma lembrança boa. E você lembrar da sua mãe, fazendo biscoito, você, sei lá, conversando com ela. Então, e aí a visão saudável. Que Então, é o se que deve você, ficar, né? Que é a gratidão pelo que viveram juntos, né? com um sentimento bom, né, de Uhum. gratidão e sem tristeza, porque às vezes as duas coisas convivem juntas. A pessoa sente, tem a sensação da gratidão, mas ainda tem uma tristeza ainda junto ali, em paralelo. Então a gente vai trabalhando, vai limpando a tristeza e fica só a parte boa. Então eu lembro agora com gratidão, eu lembro, me dá vontade de sorrir quando eu lembro, dá vontade de uma sensação de prazer, de alegria, de lembrar daquilo que aconteceu. E aí quando chega nesse ponto a gente sabe que a memória foi toda a dor que estava ali associada àquelas memórias, ela foi curada, né? Posso fazer um comentário? O primeiro Sim, caso sim. de luto que eu curei foi o meu com meu pai. Quando eu Uhum, conheci FT, tinha 17 anos que ele havia falecido. Mas eu não conseguia falar dele sem chorar, sabe? Eu não conseguia ver uma foto dele sem chorar. Então, o meu primeiro caso, né? Porque hoje eu consigo falar dele, consigo honrá-lo, consigo lembrar do que ele fez, né? Por mim, por nós. E ficou no final uma profunda gratidão pelos 22 anos que eu tive a oportunidade de conviver com ele, né? Então, uhum. hoje é leve falar dele, né? Hoje é fácil, assim. Eu lembro com esse sentimento de que era para ser assim e grata por ter vivido com ele esses anos. Sim, muito bom. Então vai lá. Então, voltando lá para o caso que você atendeu, né? Então teve essa parte das memórias, né, que ela tinha com a mãe. E aí, como é que foi a evolução disso? Você percebeu essa mudança, né, que eu mencionei agora? A evolução foi o seguinte: a cada sessão que fazíamos ia diminuindo essa intensidade desse sentimento, porque ele foi bastante persistente, sabe? A falta da Uhum, mãe. Não consigo precisar de fato assim quantas sessões foram, mas isso foi muito trabalhado. A cada sessão ia reduzindo um pouquinho. Esse sentimento de saudade da mãe foi o que mais foi trabalhado, porque não tinha culpa, por exemplo, né? Porque tem algumas pessoas que perdem familiares, dependendo do caso,
teve alguma culpa ou faltou com alguma coisa, não. Ela foi uma filha presente que desfrutou muito da presença da mãe e que realmente o que ela sentia era essa falta de não tê-la mais por perto, né? Uma frase que era muito forte quando a gente dizia não vou ver mais a minha mãe, ela não vai voltar mais, gerava assim uma dor profunda, sabe? Ela olhar para a realidade como é de fato, né? Minha mãe se foi e não volta mais. Então essa frase ela foi muito falada nas sessões, até que ela conseguia pronunciar e, né, não chorar mais. Então ela conseguiu É, olhar, essa, aceitar. essas frases, elas vão fazer uma ativação dentro da pessoa se ainda tem alguma resistência, né? Alguma não aceitação do que aconteceu, se ainda tiver algum processo de negação, que é comum, né? Quando a pessoa passa pelo luto, tem as fases, né? A fase da negação, a Sim. fase de você ficar depois com raiva, chateado, tentar barganhar, até que vem depois a aceitação plena, que nem todo mundo consegue chegar sozinho, né? Sem um auxílio terapêutico, né? Essa aceitação plena. Mas o que é a aceitação plena? É a dor do luto não existir mais. André, mas isso é possível? É possível. A gente vê isso acontecer todos os dias. É possível sim, você entrar com a dor do luto, fazer o trabalho terapêutico usando EFT e a dor do luto desaparecer. Só que algumas pessoas associam que a dor é como se fosse a ligação que você tem com a pessoa. Só que essa ligação por dor, ela não é saudável. Você pode continuar ligado à pessoa, mas por um sentimento bom, um sentimento de paz, um sentimento de gratidão, um sentimento de amor, né? Então a André, gente, a gente vai tirando a pessoa do luto e vai chegando nesse ponto que aí não é mais um luto, é só a pessoa teve uma perda e ela sente hoje gratidão e tem memórias boas. A gente pode falar. uma das frases, né, que eu trabalho muito para principalmente quando é pai e mãe, é essa certeza que o pai e a mãe continuam vivendo em nós, mesmo que eles tenham Uhum, ido embora, né? Então, reconhecer que o meu pai e a minha mãe vivem em mim, porque eu sou 50% cada um. Então, eu trabalho bastante isso nos processos de luto, para que as pessoas tenham essa consciência, porque às vezes, quando fala de morte, ela tem aquela ideia, acabou e nunca mais, né? uhum, Então, encerrou aqui. Não, peraí, meu pai e minha mãe continuam vivendo em mim, né? Eu sou a continuidade da vida deles. E isso é um processo que me ajudou muito, porque quebrou aquela crença de que morreu, acabou para sempre. E eu uso isso também nos meus processos com os meus clientes, sabe? Essa uhum, consciência. O meu pai continua vivendo através de mim, a minha mãe também, né? Minha uhum, mãe, graças a Deus, é viva, né? Então, uhum. mas isso, e eu ensino isso para os clientes, para que eles. E isso traz uma paz profunda para eles, essa consciência, sabe? É muito Sim. bonito esse processo de internalizar, né? Principalmente se tiver alguma dificuldade, tiver morrido com algum problema, trazer essa consciência da conexão pelo amor e não por esse caso que você está dizendo aí. Talvez é a forma da pessoa se manter ligada ao pai, a quem partiu, né? Isso, tem pessoas que têm até uma dificuldade de querer soltar a dor. Não quer trabalhar o sentimento porque acha que, então se eu soltar isso é como se eu não amasse a pessoa, é como se eu não me importasse mais com ela, é como se eu não tivesse nenhum sentimento por Vai ser ela. esquecido, né? Tipo, Vai será que ser a pessoa vai ser esquecido, esquecida? não tá honrando. São os artifícios que a mente cria para manter você preso na dor. É desnecessário, né? A gente vai desatando tudo isso, vai fazendo a terapia, vai conduzindo, vai soltando essas crenças até que a pessoa consegue ficar com essa ligação boa, que foi o que você conseguiu fazer no seu caso e também no caso Sim. da sua cliente. E é interessante nessa dor da perda, né, do luto, mesmo pessoas que têm uma crença espiritualista, né, que creem em vida, né, além dessa daqui, ainda assim fica aquela sensação do choque, né, da perda, como se você se separou da pessoa para sempre. Então, se a pessoa é espiritualista, ela, no nível racional, ela acredita que não acabou, né, que eu não estou vendo mais, mas está em algum lugar e em algum momento a gente vai se rever. Racionalmente, ela até acredita nisso, pelo que ela já estudou, pelo que ela já leu, pelas coisas né, que ela pesquisou. Mas quando acontece de fato na vida dela, é como se houvesse uma separação e ali acabou tudo. Então,
Sim, é um dos primeiros choques da pessoa é essa, acabou para sempre, né? Acabou para sempre. Isso é E muito aí, pesado, isso vem com uma carga assim, emocional fortíssima das lágrimas descerem copiosamente. isso, que tem um processo de não aceitação, né? Uhum, A pessoa não quer, de forma alguma, olhar para aquilo e aceitar. E é como se ela não quisesse entrar em contato com aquilo, com aquela verdade, com aquele pensamento, para evitar uma dor. Só que se manter nisso causa uma dor ainda pior. isso. Uma dor que não passa, né? Eu tive um outro caso, que esse foi mais recente, que ao pronunciar isso, a pessoa fazia assim com a cabeça, ó, assim, de negação mesmo, sabe? De não conseguir pronunciar mesmo, sabe? Então, Uhum, no início, né, a negação total da realidade. Mas aí, quando consegue expressar, vai liberando, né? Então, né, nós terapeutas temos que induzir a pessoa para ver o que é que está ali guardado, né, André? Então, às vezes é doloroso esse processo, né? No sentido de não deixar nada escondido, porque senão depois vem à tona em algum momento, né? Então, eu explico isso, né? A terapia FT é como limpar um machucado. Você tem que lavar mesmo para depois cicatrizar, né? Então, uhum, no meio do processo é doloroso, né? É, então, a gente tem que. É claro que a cada sessão a gente vê o resultado, mas tem sessões que são muito pesadas, porque tá mexendo na ferida, né? Na dor mesmo. uhum, isso é. Mas é um Mas é muito processo, às vezes, lindo o necessário, final. né? Sim, Exato. é necessário, senão não cura, né? Senão não cura. E Tem dá o que olhar, tem resultado, que né? ter coragem. Isso aí. Então vai contando mais essa história. Então, aí foi trabalhando na parte do luto e o que mais? Isso. Aí no decorrer, eu lembro que a outra questão foi a questão de inventário. Quando isso já estava assim um pouco mais amenizado, entrou porque, né, tinha prazos para isso ocorrer. Aí teve um conflito porque a divisão não estava sendo justa e aí a princípio a pessoa tem que abrir mão, deixar daquele jeito, mas aí né, familiares perceberam que não seria justo. E aí, até que ela conseguiu também se posicionar, o esposo entrou na situação, mas isso gerou muito estresse, porque gerou estresse com o pai, gerou uma indiferença, sabe, entre ambos. E aí, aquela sensação, mas eu já perdi a minha mãe, agora eu vou ficar diferente com o meu pai. E aí, isso também mexeu muito com o emocional dela, sabe? Nós fomos trabalhando esses medos também, o medo de ficar distante do pai, né? Principalmente essa sensação. Já perdi minha mãe, agora eu vou perder meu pai também, né? Uhum. E então fomos destrinchando isso, até que isso teve uma alteração. Me parece que um familiar que conseguiu representá-la nesse movimento e conseguiu chegar-se numa divisão justa, sabe? Que então outro ganho, né? Porque às vezes se ela não tivesse amparada emocionalmente, talvez ela fosse deixar aquilo de qualquer maneira e ter um prejuízo financeiro, né? Uhum. Então trabalhamos também esse estresse dessa situação. Teve o outro quesito foi da relação com o pai. Por quê? Isso é muito interessante, André, porque eu lembro que numa das sessões ela lembra que o pai traía a mãe desde criança. E numa das sessões ela lembra que a mãe pediu ela para que fosse atrás do pai e trouxesse ele, sabe? Então ela se sentia meio que guardiã do pai aqui na Terra, depois que a mãe foi embora. Então foi uma abordagem muito esclarecedora também para ela sair desse papel de ficar ali, né, controlando, vigiando, tentando ninguém ocupar o lugar da mãe, né? Qual Aí a fomos. idade dela? Qual a idade dela? Ela tem 50 anos, se eu não me engano. Ela tem casada, tem filhos? Sim, casada, tem filhos. Tá. E essas memórias vieram muito claras dela, bem novinho, acho que tipo 10 anos, sabe? A mãe pedindo para que ela, né, fizesse, digamos assim, essa mediação, né? E então foi outro movimento muito bonito, ela ficar só no lugar de filha, né? Não entrar, não interferir na relação dos pais. Isso também ajudou ela muito a não entrar em conflito com o pai, porque quando Uhum. ela entrou defendendo a mãe lá na infância, tanto é que ela sentiu muito a falta da mãe, porque a relação era muito boa com a mãe e com o pai já era mais distante.
Então, ao perder a mãe, ela meio que teve o sentimento de perder todos, né? Além do conflito do inventário, mas também porque havia esse distanciamento, porque havia uma mágoa do pai também ter traído a mãe durante muitos anos. E aí ela conseguiu liberar isso. Na verdade, a dificuldade de conhecer a madrasta é porque o relacionamento começou antes do falecimento da mãe, sabe? Então, tivemos que trabalhar essa resistência, né? Essa raiva da pessoa por ela ter invadido o lugar da mãe. Então, foi assim, um processo muito profundo, né? Porque, às vezes, a gente pensa, 30 sessões foi um processo, digamos, para mim foi curto, porque o meu foi bem mais longo. Uhum. Mas, às vezes, para a maioria das pessoas, eles acham que foi longo. Mas ela tratou questões, por exemplo, lá da infância, né? Muito dolorosos. Então, não estendeu apenas no trauma, né? Do acidente, no próprio luto. Não, isso entrou porque nós somos integrados, né? Não dá para separar uma fase da vida. Então, esses É detalhes 30, também foram muito fortes. 30 sessões dá em torno de dá uns 7 meses e meio, 8 meses mais ou menos de terapia. Então, você sabe se ela já tinha buscado terapia antes disso? Ou ela nunca Não, tinha feito? Nunca não, tinha ela feito. nunca tinha buscado terapia, mas essa comparação é muito óbvia, muito boa falar dela, porque eu já tive questões, não foi trauma de acidente, foi um abuso que a pessoa viveu e ela já havia feito acompanhamento com terapia convencional, se eu não me engano, por 6 anos, e ela não tinha conseguido nem falar do abuso. E na sessão que ela fez, acho que umas 12 sessões comigo, desde a primeira ela conseguiu pôr para fora, e foi um processo muito bonito também, porque ela conseguiu liberar, o caso era sério, que ela chegava a se mutilar, sabe? Então, Uhum. foi um processo muito bonito. Então, considerando 10 sessões, 12 sessões para uma cura que ela já havia, né, tantos anos olhando e não tinha conseguido liberar, é um resultado extraordinário, né? Um Sim, resultado rapidíssimo, né? sim, Rapidíssimo. sim, com certeza. Quando a gente compara, né, esse trabalho com a coisa mais convencional, tem coisas que passam anos e não Não consegue se evoluir, quase resolvem, né? nada. Às vezes evolui um pouco, mas ainda fica ali um resquício, uma carga que não se resolve. A gente vai lá e faz EFT, geralmente com algumas sessões a gente consegue Eu ajudar a tenho um outro, pessoa. eu tenho um outro caso de ansiedade também, que a pessoa acompanhou acho que 1 ano e meio, com outras alternativas, e em 10 sessões, palavras dele, não dá nem para comparar os benefícios que eu tive aqui, né? Uhum, Então, os resultados com FT realmente eles são diferenciados, eles são eficazes, né? Porque não fica voltando depois, né? Não fica uhum. repetindo. Limpou, tá limpo. Só Então, não mas pode deixar acumular de novo, né? As questões. voltando lá pro caso, né, que a gente estava mais focado no começo, como é que ficou a vida dela depois que terminou esse trabalho? Então você falou que ela já foi visitar a madrasta, e o que mais? Como é que a vida dela ficou Ela depois desse? voltou a viver, né? Ela voltou a sair de casa, ela voltou a dirigir. Ela dirige, a princípio, né? Foi só dentro da cidade, depois ela voltou a dirigir nas rodovias, inclusive na própria rodovia, onde as coisas aconteceram. Ela conseguiu se posicionar junto à questão do inventário, não tendo prejuízos financeiros. Né? A relação com o pai também melhorou nesse sentido de ter quebrado esse negócio de ter que vigiar o pai, né? Meio que Uhum, ocupar o lugar da mãe. Então, ela voltou a ter uma vida normal, sai na rua, né? Porque ela tinha dificuldade, tinha medo de sair na rua e ser julgada. Eu citei até o caso da festa, né? Ela evitou sair algumas vezes por medo das pessoas olharem, você fez isso, né? Você matou fulana. Era o medo que ela tinha de ouvir, né? Então isso foi limpo muito profundamente até que ela consiga realmente conseguir. Hoje ela consegue, né? Hoje ela tem uma vida normal. Ela não, né? Porque eu acredito que se ela não tivesse tratado isso, ela teria ficado deprimida e provavelmente nem saía de casa até hoje, né? Então foi assim, ela voltou a viver. possivelmente ela ficou melhor do que ela era antes do acidente da Teve mãe. também, veio isso aí, não, ela tem um problema de saúde renal. Nós trabalhamos também medos em relação a isso, e muito forte isso, né? Mais um caso
porque ela tinha muito medo de os rins parar de funcionar e ela dá problema de hemodiálise, ter que fazer hemodiálise. Era pavoroso isso para ela, sabe? E é engraçado que ela me disse assim, ó, eu já tinha pensado em te procurar por causa dos rins. Aí depois aconteceu que, né, as coisas aconteceram e ela acabou me procurando por um outro motivo. Mas aí olhamos também para essa questão, né, esse medo por trás da doença. Ela tinha que fazer uma dieta muito rigorosa e às vezes isso exigia muito dela para não se prejudicar. E aí, com essas questões emocionais, afetou esse comprometimento dela. Então, ela conseguiu olhar para isso e voltar a se cuidar, fazer os exames. Então, são muitos ganhos que a pessoa tem, né, André, quando ela se propõe a olhar suas questões emocionais, né? Nesse caso que você atendeu, foi presencial a terapia, né? Mas você faz atendimento Presencial. online também? Eu atendo online também, sim. Poderia ter sido online nesse caso, mas ela preferiu fazer presencial, é isso? Porque ela mora na minha cidade, né? Então, as pessoas que são da minha cidade, que muitos gostam do presencial. Eu também gosto do presencial, sabe? Então, se as pessoas têm oportunidade, eu faço questão também, né? Deixa à vontade, é claro. Mas não tem ninguém da minha cidade que quer vir, que quer ser online. Todos querem presencial, sabe? Certo. E aí, eu acho que isso é bacana, sabe? É muito bom. Aqui em Recife é complicado, tem um trânsito, tem toda... Aqui a Nossa, minha cidade é pequenininha, Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais, então é é fácil o tranquilo, acesso. né? Aqui é E tranquilo. o meu consultório é em bairro, então não tem problema de estacionamento, sabe? Sim. Pode vir com Aqui tranquilidade. eu deixei de manter uma médica homeopata que eu ia, aqui levava João, que eu ia também para lá de vez em quando. E agora eu encontrei uma que atende online, que é maravilhosa, e eu não largo mais ela, porque aqui eu ia aqui em Recife, eu tinha que pegar o carro, dirigir, estacionar. Era O bem mais dirigir, complicado. o dirigir é mais fácil do que estacionar, né, André? Porque cidade Dirigir é grande, fácil, mas a estacionamento. questão é o trânsito, né? A questão é o trânsito. Então, se a consulta vai durar 1 hora, uma consulta homeopática dura, geralmente é longa, mas aí você calculando assim, o tempo que você vai esperar lá no consultório, o tempo do trânsito, aí você tem que botar mais aí 1 hora e meia. No Então, mínimo. é No 3 horas do mínimo. seu dia para você resolver uma consulta, né? A internet possibilitou muito isso, né? Inclusive, eu te conheci através da internet, né? A minha terapeuta é lá de Jaraguá do Sul. Nunca vi presencialmente, mas assim, os efeitos na minha vida são gigantescos, né? Então, é E só essa, gratidão. e essa cliente, como é que ela chegou até você? Como é que ela conheceu o seu trabalho? Essa cliente, ela é vizinha de uma amiga que a gente trabalhava juntas, né? Então, essa minha amiga que via eu falar dos resultados lá, né, quando eu era contadora, e aí a filha dela é amiga da minha amiga, e ela soube da situação e me indicou, né? Falou, procura a Neila, né, que ela pode te ajudar. Então, assim, esse trabalho nesse reconhecimento das pessoas próximas tem um valor muito grande, né? Porque ver os resultados e transmite isso para os outros, né? Maravilha. Como é que você se vê nesse trabalho daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos? O que é que você acha que... Como é que vai estar a sua vida? Você vai estar atendendo, vai estar... Enfim, o que é que você planeja? Então, André, eu me vejo nessa área porque eu me sinto realizada, né? Hoje mesmo uma cliente veio e postou, né? Nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Isso me emociona, porque acho que eu nunca tinha feito na minha vida algo que contribuísse tanto com o bem das pessoas. Então, eu tenho certeza que eu quero continuar fazendo isso, né? Quero crescer no sentido de começar a produzir cursos, por exemplo, como superar o luto, como vencer compulsão, as coisas que eu venci, sabe? Insônia, e avançar nesse sentido para alcançar mais pessoas, né? Então, eu me vejo nesse mundo. Até dei baixa no meu CRC, sabe? Uhum. Então, o meu pedido a Deus mesmo é que venha, né, muitos clientes para que eu possa ajudá-los e viver disso, né? Esse é o meu desejo do meu coração, profundamente. Porque o senso de realização que eu nunca tinha vivido na contabilidade, eu vivo hoje dentro do mundo terapêutico, sabe? Não tem assim nem palavras certas para descrever isso, quando você faz uma diferença na vida da pessoa, igual ela, né? Saber que ela conseguiu se recuperar, ela conseguiu voltar a viver, ela olha para a vida hoje.
E ela estava olhando, né, para os que foram. Então, é muito bonito. Muito bom, né? E eu agradeço a você por ter se juntado nessa missão, né? Sim, Esse eu, exército da cura emocional e multiplicando esse eu me trabalho, sinto né? muito feliz, porque quando eu recebi a EFT, eu pensei assim, vou aprender para mim, vou cuidar de mim. Mas aí chega um momento que você cria uma consciência e fala assim, mas isso é muito bom, eu tenho que levar isso para mais pessoas, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu até reformei minha casa, eu ainda tinha outro trabalho, mas eu já construí meu espaço. Falei assim, porque um dia eu vou viver de terapias, eu vou viver disso, sabe? Então, acredito mesmo no chamado, na missão de vida, e eu fico muito feliz de contribuir com isso, né? Com esse Que bom, movimento. que bom, então. Me fala, Neila, como é que as pessoas podem te achar, se elas quiserem conhecer mais o seu trabalho? As pessoas podem me achar, né, no Instagram, Neila Machado Terapeuta, no Facebook, né, tem o Facebook pessoal, Neila Machado, e minha página, Neila Machado Terapeuta, no YouTube também, Neila Machado Terapeuta, meu WhatsApp, 34991830735. A agenda está aberta. Uhum. Então vamos lá. O Instagram, de novo, é Neila Machado Terapeuta, não é isso? Isso. Neila Machado Terapeuta. E lá, se o pessoal também mandar direct para você, você também vai ver, vai responder. Sim, também Né? respondo. Também respondo. Então, quem se interessou, né, pelo trabalho terapêutico, pode ir lá no Instagram, manda uma mensagem para Neila e pergunta para ela, se você quiser saber como é que é o E é trabalho, como é que ela importante, atende. né, André, ressaltar que a FT ela não se aplica só à questão do luto, né? Uhum. Qualquer dificuldade que a pessoa tenha, né? Tipo, desde vergonha, timidez, culpa, dificuldade de falar em público, dificuldade de tirar carteira, qualquer relacionamentos, né? Vida financeira. Então, é um mix, né? Dá para fazer muito pela pessoa através do processo terapêutico. Autoestima baixa, desvalor, né? Enfim, são várias questões próprias questões da saúde, né? Porque quando eu conheci a FT, a minha saúde estava toda bugada. Bugada mesmo, pedras na vesícula, gordura no fígado, pressão alta, nódulos no seio, nódulos no útero, a questão da tireoide. E hoje, assim, alguns foram cirúrgicos, né? Mas os demais, eu mudei muitos hábitos na minha vida, aprendi a me cuidar, né? Também aprendi a me dar valor nesse sentido. Isso tudo resultado da terapia, né? Muito bom. Muito bom, então. Agradeço mais uma vez. E tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, que você não falou ainda? Para a Eu gente só finalizar? quero te agradecer por essa oportunidade, por ter te conhecido. Você é uma pessoa que fez diferença na minha vida. Literalmente, André, se eu não tivesse conhecido a FT, eu não sei o que seria de mim, não sei como eu estaria. Porque quando eu te conheci, eu não tinha energia, não tinha ânimo, não tinha perspectiva de melhora, né? Então, assim, o seu trabalho foi muito transformador. Junto com a minha terapeuta, né, Adriana Marques, que eu sempre ressalto a importância dela, que me viu chorar litros, né? Litros não, umas 2 caixas d'água, e né, sempre me direcionou e me ajudou. E hoje, graças a Deus, estou pronta para ajudar as pessoas. Então, a palavra é gratidão por você, por Deus, né, pelos criadores da FT, pela Adriana e por todos que estão nesse mundo de cura emocional. Maravilha, que bom. Obrigado mais uma vez Eu que por agradeço ter aceito profundamente. aqui o convite. Tá, joia? Boa noite, Neila. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Então é isso, pessoal. Uma conversa aqui bem interessante, né, com a terapeuta Neila Machado. E talvez você sinta também esse chamado, esse desejo de ajudar pessoas e usar a técnica da EFT para isso. Algumas pessoas começam a despertar aos poucos, outros já atuam com terapia e querem usar a ferramenta da EFT. Então semana que vem a gente vai começar uma semana, né, um mini curso gratuito, mini curso de terapia EFT. Então vou ensinar para você os princípios da técnica da EFT, como você aplicar, e vou te mostrar a jornada para você se tornar um terapeuta. Qual o caminho para você se tornar um terapeuta profissional e poder viver disso, né? Mesmo que você esteja começando do zero. Então, se você quiser se inscrever para participar desse mini curso gratuito, procura aqui no link desse vídeo, tá? O linkzinho para você se inscrever. É possível viver bem de terapia holística, né? É possível viver bem como terapeuta de EFT?
Sim, é possível viver muito bem como terapeuta. É possível você ter uma agenda que está ali no seu controle, com quantas pessoas você quer atender por dia sem você criar uma rotina muito pesada, e dá para você cobrar ali entre... Tem uma pessoa que perguntou, né, quanto é que é possível cobrar? Olha, entre 100 e 300 reais uma sessão, você consegue cobrar. Então, 100 eu acho que é um valor um pouco baixo, 300 é um valor que já, assim, uma média para cima, né, mas que é possível. Eu tenho alunos que têm aí agenda com 4, 5 atendimentos por dia, cobrando 200, 250 reais, 300 reais por sessão. Geralmente eu recomendo fazer o pacote de 10 sessões, para você conseguir acompanhar o cliente, né, por 10 sessões é melhor. Mas dá para cobrar por aí, nessa faixa de valor, tá? Pode cobrar mais também, né? Pode passar dos 300 reais, mas é um valor bem possível de você alcançar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Que Márcia... foi Márcia que perguntou, né? Quanto é que se cobra por uma sessão? Vamos ver se eu consigo aqui exibir outra pergunta dela. Márcia comentou, né? Aqui na cidade onde moro, os terapeutas não conseguem viver apenas da terapia. Todos possuem emprego fixo e após atendem, mas com poucos clientes. Eu tenho muitas formações e nenhum cliente. Bom, essa é a realidade da maioria dos terapeutas, porque eles não sabem como divulgar o trabalho, não sabem como atrair clientes, não sabem como cobrar, e também, até mesmo antes disso, não conseguem nem se valorizar o próprio trabalho, não conseguem reconhecer, e às vezes tem travas inconscientes na pessoa que ela não se sente merecedora. Então, a maioria dos terapeutas, infelizmente, está nessa situação. Então, eu gosto de ensinar os meus alunos não somente a parte terapêutica, mas também ajudar a destravar, desbloquear essa parte do sucesso profissional como terapeuta, porque é super importante. Não adianta você entrar numa profissão e você não conseguir atuar e não conseguir viver dela e ter que ter um emprego paralelo para poder pagar suas contas. Dá para viver 100% de terapia e dá para viver muito bem desse trabalho. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu quero fazer o curso só para mim, André. Você pode fazer só para você também, né? Agora, a formação EFT Pro, que é a formação que vai vir depois do minicurso, ela é mais focada para quem quer atender pessoas. Esse minicurso gratuito que vai ter semana que vem, ele também está mais focado em pessoas interessadas em atender pessoas. Mas você pode começar fazendo o seu trabalho de autocura, sem nenhum problema. E depois, quem sabe, no futuro, né? Você vai querer ajudar alguém. Então, tem pessoas que vão passar em uma parte do processo longa na autocura. Talvez a pessoa esteja feliz com o trabalho que ela tem atual, não tem nada de errado naquele trabalho, né? Ela se sente satisfeita, preenchida e realizada, e vai passar ali um longo período ainda se curando. E quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, daqui a 10 anos, ou quando se aposentar, ela desperta para essa missão de ajudar outras pessoas. Ok? Então é isso. Eu vou encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. E a gente se vê, então, numa próxima live. Quem sabe na próxima live do Profissão. Aliás, do Terapeuta em Ação. Um abraço. Até mais.